A incrível história de uma avó que foi abandonada e encontrou um destino surpreendente. Dona Lúcia era a verdadeira alma de Varjeita, uma cidadezinha perdida entre montanhas e histórias. Com suas mãos calejadas e sorriso doce, ela sempre foi a matriarca que uniu a família em torno de mesas fartas, recheadas de bolos, pães e afetos. Mas, no vazio de sua casa de portas abertas, o eco da solidão se tornou um grito ensurdecedor. Os filhos, agora adultos, deixaram a cidade atrás de sonhos e cidades grandes, ignorando a avó que, com tanto amor, dedicou sua vida a eles. Sozinha, Dona Lúcia passava os dias relembrando risos e abraços que pareciam distantes como o horizonte. O cheiro do pão recém-assado, que outrora invadia a casa, agora só lembrava sua solidão. Porém, mesmo diante do desânimo, a força de seu coração pulsava por um desejo teimoso de reconquistar a conexão perdida. E assim, num dia em que o céu azul parecia acolhê-la, Dona Lúcia decidiu resgatar suas receitas e fazer o que amava: cozinhar. Com um avental sempre bem amarrotado e o rosto iluminado pela determinação, ela trouxe à vida seus doces e quitutes, vendendo-os na feira local. A cada cliente que sorria ao provar suas delícias, uma centelha de esperança reacendia em seu peito. Aquela conexão, cercada por risadas e histórias trocadas, se tornava seu novo remédio. Mas a solidão persistia, fazendo seu coração pesar. Quando a competição culinária anual foi anunciada, o peito de Dona Lúcia se apertou. E se ela não fosse aceita? E se os filhos rissem da tentativa da avó? Essa ideia a apavorava, mas, por dentro, uma faísca de coragem a impulsionou a se inscrever. Era a chance de mostrar seu talento e, talvez, após tantos anos, aproximar-se de seus filhos. A ansiedade se misturava à esperança enquanto ela observava os jovens chefes com suas práticas modernas e mirabolantes, que pareciam tão baixos se comparados ao mundo em que ela cresceu, um mundo repleto de tradições. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia da competição chegou e havia um burburinho no ar, um frescor que lembrava as esperanças da juventude. Dona Lúcia lembrou-se de cada instante dedicado a seus netos e filhos, o angor que colocava em cada receita. Sua alma vibrava com a mistura de pedaços de seu passado e o presente, e, à medida que entrava na tenda da competição, o mundo parecia ter parado ao seu redor. Haverá espaço para uma avó de coração e mãos calejadas em um mundo que parece ter esquecido suas raízes? A tensão em seu peito era palpável. Enquanto seus filhos observavam à distância, a ansiedade crescia e uma pergunta ecoava em sua mente. O que será que realmente aconteceu para que a família se distanciasse? Enquanto se preparava para o maior desafio da sua vida, Dona Lúcia sentia que o verdadeiro destino surpreendente ainda estava por vir. Dona Lúcia ajustou o avental e respirou fundo. O aroma dos ingredientes frescos a cercava como um abraço caloroso. O coração batia acelerado enquanto ela observava a competição em volta. Aqueles jovens, com suas facas afiadas e ideias inovadoras, eram um misto de inspiração e inquietude. Ela se lembrou de como, na cozinha de sua casa, os netos corriam ao seu redor, ansiosos para ajudar, para provar a massa de bolo ou simplesmente para ouvir suas histórias. Agora, no entanto, a solidão parecia estar mais presente do que nunca. Naquele momento, Dona Lúcia percebeu que a competição não era apenas uma chance de mostrar seu valor, mas uma oportunidade de retomar a conexão com seus filhos. O desejo de se fazer ouvir a impulsionou a preparar uma receita especial que tinha guardada como um tesouro, a torta de maçã da sua avó, passada de geração em geração. Era uma receita repleta de memórias, e ela se lembrou das risadas dos netos com as maçãs podres caindo no chão do quintal, enquanto ela assistia, envolta em alegria. Enquanto preparava a torta, cada corte, cada mistura era como espalhar os pedaços de seu coração na massa. Ela se lembrou de cada vez que fez aquele prato, a maneira como seus filhos comiam até não sobrar nada, pedindo mais, sempre mais.
As lembranças a envolviam como uma manta, trazendo de volta a esperança. Dona Lúcia olhou à sua volta e viu jovens chefes criando pratos elaborados, cheios de técnicas modernas, e se questionou se conseguiria competir. Mas havia algo que eles não tinham: a conexão emocional, a essência do lar que só as memórias familiares poderiam trazer. Quando chegou a sua vez de apresentar seu prato, o público parecia atento e os jurados observavam com interesse. Com as mãos trêmulas, Dona Lúcia colocou a torta no centro da mesa. O cheirinho doce e acolhedor imediatamente invadiu o ar, um lírico abraço que parecia conectar todos ali. Ao olhar para os jurados, reconheceu a expressão de dúvida nos rostos deles. Havia um mix de expectativa e ceticismo. Poderia uma torta simples, velha e tradicional conquistar seus corações? Essa é a torta da minha avó, começou ela, a voz tremendo, mas firme. Ela me ensinou que cozinhar é mais do que seguir receitas, é sobre criar memórias, celebrar a vida e manter a família unida. Um silêncio contemplativo começou a se espalhar pelo ambiente. O calor de suas palavras parecia aquecer os corações presentes. Até mesmo os filhos, distantes em sua plateia, começaram a se mover em suas cadeiras, ouvindo atenciosamente. Dona Lúcia sorriu ao ver a torta. Cortada, suas fatias vaporosas se desprendendo com facilidade, revelando o recheio dourado de maçãs. Depois de um olhar profundo e esperançoso, os jurados finalmente deram a primeira mordida. O mundo pareceu parar. Os olhares se cruzaram, e o que era antes apenas competição, agora parecia um reencontro. Ao final da avaliação, quando os jurados começaram a se pronunciar, um deles levantou a mão e a chamou. Próximo. Dona Lúcia sentiu a atenção voltar, mas também uma faísca de esperança. Essa torta trouxe algo além do sabor, nos lembrou da importância da família. Dona Lúcia mal conseguiu respirar enquanto o jurado proferia suas palavras. Aquela frase se infiltrou em sua alma, fazendo seu coração pulsar mais forte. Mas algo ainda estava por acontecer, e a expressão dos jurados parecia sugerir que não seria um caminho fácil. Um nome foi mencionado, e o coração de Dona Lúcia parou. Seu filho. Would he join her on this journey? Dona Lúcia segurou o avental com mais força. Um misto de ansiedade e esperança bombardeava seu peito. Quando o jurado pronunciou o nome de seu filho, Gabriel, um frio percorreu sua espinha. Ele tinha abandonado a cozinha familiar há anos, em busca de estrelato e reconhecimento na gastronomia contemporânea, deixando para trás o aroma da infância e o calor das tradições. Por que ele agora? Pensou, uma sombra cobrindo sua alegria. Gabriel estava na plateia, de braços cruzados, um olhar distante. A tensão pairava no ar, e Lúcia podia sentir as costas eretas de seu filho como um muro intransponível. A qualquer momento, ele poderia se levantar e falar algo que mudaria tudo novamente. Uma parte dela desejava que ele aparecesse para apoiar, mas outra temia que sua presença se tornasse um peso nas suas conquistas materiais. O jurado a chamou para perto, enquanto ele a observava com uma expressão que misturava admiração e curiosidade. A sua torta nos tocou profundamente, começou o jurado. Mas precisamos saber. Você acha que a tradição tem espaço no mundo moderno da culinária? Dona Lúcia hesitou. A pergunta cortou como uma faca afiada. Sim, respondeu ela, olhando diretamente para o jurado com uma chama de determinação nos olhos. A tradição não é um peso, é a alma do que fazemos. Sem nossas raízes, como podemos crescer? Os aplausos que se seguiram foram como uma onda, levando embora a dúvida e trazendo um pouco de calor à sua solidão. Gabriel a observou, os braços cruzados aos poucos se soltando. Ele estava prestes a se levantar, quando, de repente, Lúcia sentiu seu coração acelerar de novo. Havia uma chance, não só de vencer a competição, mas de resgatar a conexão que parecia perdida. Um murmurinho começou a crescer na plateia. Ela deve ter falado algo que o convenceu, sussurrou uma mulher na primeira fila. Já os jurados pareciam deliberar com seriedade. Dona Lúcia não queria saber o resultado. O que realmente importava era que, com cada palavra trocada, ela se sentia mais próxima de Gabriel, como se as paredes que o separavam estivessem começando a rachar. Gabriel finalmente se levantou, desfazendo a distância entre ele e sua mãe. A lembrança dos domingos assistindo Dona Lúcia em ação na cozinha veio à mente. A alegria das risadas misturadas com o cheiro da torta assando reverberou por todo o ambiente.
Ele olhou para Lúcia, seus olhos cheios de uma emoção que não soube como traduzir em palavras. Mãe, eu sinto falta do que tínhamos. Ele finalmente disse, a voz embargada. Dona Lúcia sentiu lágrimas surgirem nos olhos. E eu sinto falta de você, do seu sorriso aqui na cozinha. Mas antes que pudessem se abraçar, o jurado interrompeu, chamando a atenção de todos com unhas em seu discurso. Consideramos que, além do sabor, a verdadeira essência da cozinha é a conexão que criamos uns com os outros. E por isso, vamos fazer algo inédito. A frase pairou no ar, como uma promessa não cumprida. O que poderiam estar planejando? Dona Lúcia e Gabriel trocaram olhares de compreensão e alívio. Havia um passo, uma nova chance. A expectativa cortava a respiração, e a possibilidade do próximo passo deixou todos impacientes. Gabriel se aproximou ainda mais, segurando a mão da mãe. Vamos fazer isso juntos, mãe, disse ele, decidido. O coração de Lúcia estava explodindo de emoção, mas o que essa nova jornada implicaria? Dona Lúcia sentia que estava prestes a descobrir uma nova receita para sua vida, e a pergunta que pairava agora era: quais ingredientes seriam necessários para reescrever a história deles? O jurado respirou fundo, preparando-se para compartilhar a nova proposta, mas as palavras ainda pairavam e criavam um clima de expectativa que deixava todos inquietos. Dona Lúcia e Gabriel estavam lado a lado, mas a tensão entre eles misturava-se com a energia da sala. Era um momento de renascimento. Nosso desafio final, começou o jurado, será criar pratos que representem a união entre tradição e inovação. Cada um de vocês escolherá um ingrediente que represente suas raízes e outro que simbolize a modernidade que desejam trazer para a mesa. As palavras ecoaram como um tambor marcando a batida de um novo começo. Dona Lúcia sentiu um nó na garganta. Um ingrediente que representa raízes e outro de modernidade, repetiu mentalmente, tentando imaginar como poderia harmonizá-los. Uma ideia começou a tomar forma na cabeça dela, e a antiga receita de bolo de cenoura se destacou como um símbolo de sua história. Gabriel observava a expressão de sua mãe e, por um instante, se lembrou de momentos de infância. As tardes passadas na cozinha, o cheiro da cenoura ralada, a cobertura de chocolate derretendo. O que ele escolheria? Seus pensamentos vagaram para o outro lado da gastronomia, para as texturas exageradas, o uso de ingredientes inesperados. O que seu coração realmente desejava? Dona Lúcia virou-se para ele, com um brilho nos olhos que refletia a esperança e a confiança que estavam voltando. Gabriel, quero que façamos isso juntos, disse ela, sua voz carregada de emoção. Vamos misturar nossas histórias e nossas visões. Ele hesitou, mas ao ver a determinação de Lúcia, sentiu um impulso. Sim, mãe, podemos fazer uma versão moderna do bolo de cenoura com um toque de inovação. Talvez algo como uma espuma de chocolate ao invés da cobertura clássica e usar cenouras assadas para realçar o sabor. A ideia os uniu ainda mais, e naquele momento, o silêncio da plateia se tornou um pano de fundo para a interação deles. Eles sabiam que eram mais do que apenas uma mãe e um filho. Eram cozinheiros que buscavam um novo caminho juntos, passado e futuro se encarando de frente. Enquanto se preparavam para a competição, Lúcia e Gabriel mergulharam em memórias passadas e em novas descobertas. Cada ingrediente que escolhiam parecia contar sua própria história. Lúcia pegou cenouras frescas do mercado e Gabriel explorou especiarias exóticas que muitas vezes tinha desprezado. As conversas se tornaram risadas e as risadas lágrimas. Juntos, estavam reescrevendo a narrativa de suas vidas. Porém, no fundo da cozinha, uma sombra se aproximava. O rival de Gabriel, um chefe ambicioso que admirava, estava ali, observando com um olhar crítico. Ele sempre quis ser o melhor e teria prazer em desclassificar Gabriel num momento de fraqueza. O que ele faria se essas memórias atraíssem as fraquezas de Gabriel à tona? A competição estava mais acirrada do que nunca, e enquanto Lúcia e Gabriel se preparavam para apresentar seu prato, sabiam que o que estava em jogo não era apenas o troféu, mas a cura de um relacionamento quebrado. A música da plateia parecia intensificar a expectativa e, ao mesmo tempo, disparar uma adrenalina em suas veias. Quando a hora da apresentação se aproximou, Dona Lúcia olhou profundamente nos olhos de Gabriel e perguntou suavemente: "Você está pronto, meu filho? E se juntos não formos apenas cozinheiros, mas também a esperança um do outro?" Com um aceno de cabeça, Gabriel se aproximou do fogão, enquanto o jurado os observava. Mas havia um desafio ainda maior pela frente.
Um dilema que poderia separá-los novamente ou solidificar a conexão. Ao erguer a espátula, ele ouviu a voz do rival ressoando no fundo. Estamos apenas começando. Você não vai sair ileso dessa, Garcia. O que estava prestes a acontecer? A tensão crescia e os primeiros passos de uma nova receita de vida estavam prestes a ser revelados. Enquanto a apresentação se aproximava, as mãos de Gabriel suavam. Ele olhou para sua mãe, que com um sorriso de encorajamento começou a organizar os ingredientes sobre a mesa. A ansiedade da competição parecia fazer o ambiente vibrar. O aroma da cenoura assada preenchia o ar, misturando-se ao cheiro do chocolate que começava a derreter na panela. A cozinha é um reflexo do que somos, Dona Lúcia disse, ajustando a temperatura do fogão. Lembre-se disso, meu filho. A comida que fazemos é também um pedaço de nós. Gabriel assentiu, mas a voz do rival ainda ecoava em sua mente, causando uma inquietação que não conseguia ignorar. Ele queria ser o melhor, mas e se essa vontade o fizesse perder o foco? O que realmente importava? O relacionamento deles? Aquela redescoberta de laços? Ou a vitória? Com cada batida do coração, ele sentia a pressão aumentar. Assim que a música da plateia cessou, ele começou a trabalhar, fazendo movimentos ágeis enquanto a ansiedade se transformava em determinação. Vamos lá, precisamos da espuma! Lúcia gritou enquanto separava as claras para a base do doce. Gabriel, então, começou a incorporar sabores de maneira quase instintiva. As especiarias que ele escolheram, cardamomo e canela, eram inesperadas, mas ao mesmo tempo pareciam casar perfeitamente com a cenoura. Eles já estavam felizes criando a receita, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. O rival, André, começou a se aproximar. Suas intenções eram claras, ele estava ali para desestabilizá-los. A culinária é um campo de batalha, Gabriel. O que você acha que vai acontecer quando mostrarem seu prato? 2 ingredientes misturados desejando ser a cada um mais do que o outro? Ou será uma confusão total? Ele provocou, com um sorriso arrogante. Gabriel engoliu em seco, sentindo a pressão das palavras. O receio se esgueirou por sua mente como uma sombra. O que ele responderia? Mas antes que pudesse se perder nos próprios pensamentos, ele viu Lúcia. Ela estava concentrada, batendo as claras em uma velocidade surpreendente, sua paixão aliada a uma energia contagiante. Isso despertou algo dentro dele. Isso não é só sobre ganhar, André. Ele finalmente respondeu, a voz firme. É sobre nossa história, é sobre nossa história. André sorriu de forma sarcástica, mas Gabriel não se deixou abalar. Lúcia também não, e em um só movimento elas ergueram a cabeça, unidas. A cozinha tornou-se um reduto, um espaço seguro, onde memórias e sonhos se encontravam. Cada passo que davam se tornava uma dança, enquanto os outros competidores eram apenas personagens auxiliares da história que eles estavam construindo. Finalmente o momento de servir chegou. Lúcia finalizou o prato com uma delicada camada de espuma de chocolate por cima da cenoura assada, criando um contraste lindo. Gabriel sentiu seu coração disparar como um tambor. Era a hora de revelar seu trabalho ao jurado. Quando finalmente apresentaram o prato, uma onda de emoção tomou conta de Gabriel. Ele olhou para Dona Lúcia e a conexão que eles tinham era palpável. Esse prato é para todos que nos ajudaram a ser quem somos, disse ele para o jurado e, indiretamente, para André. Mas quando o jurado deu o primeiro garfo ao prato, a sala ficou em silêncio. Todos respiravam para ouvir o feedback. Contudo, a tensão só aumentou quando os olhos do jurado começaram a brilhar de forma inesperada. Tinham atingido um nível que poderia mudar tudo. E então, a voz do jurado ecoou. É incrível, mas... O que viria a seguir poderia mudar o destino de Dona Lúcia e Gabriel para sempre. O tempo parecia parar enquanto Gabriel espera ansiosamente pela continuação da frase do jurado. Ele sentiu a pressão nos ombros aumentar, sua mente estava repleta de pensamentos. De incertezas. O olhar do jurado se transformou de esperado em contemplativo, e isso o deixava ainda mais nervoso. Entre todos os sons da competição, o silêncio se destacava como um grito ensurdecedor. Mas... A palavra pairou no ar como um aviso sombrio. Mas eu não percebo a presença do elemento surpresa que prometi que avaliaria nas receitas. O que está além do gosto e da apresentação? Aquelas palavras foram um golpe. Gabriel sentiu o estômago embrulhar.
Como assim sem um elemento surpresa? Ele e sua mãe haviam colocado tanto amor em cada detalhe, tanto significado em cada sabor. Mas uma voz na mente de Gabriel o lembrou do que André havia dito antes. Era um campo de batalha. O jurado continuou. O prato está perfeito em muitos aspectos, mas eu esperava algo mais ousado. A multidão murmurou, e Gabriel viu o rosto de sua mãe contraído. O brilho que antes iluminava seus olhos agora se descentralizava em confusão. Gabriel respirou fundo. O que mais poderia ter feito? Por que não pensou em uma ideia mais audaciosa? O desejo de vencer se confrontou com a necessidade de conectar-se com a própria essência do que estavam fazendo. É sobre a sua história, mas talvez a gente tenha deixado passar algum detalhe que a tornasse ainda mais impactante, ele pensou, com um aperto no coração. A verdade era que eles ainda estavam construindo essa conexão entre mãe e filho, entre o passado e o futuro. Mas a competição estava ali, exigindo cada vez mais. Então, uma ideia atravessou sua mente como um raio. Ele olhou para Lúcia e, sem relutar, escutou a intuição que começou a tomar forma. Estamos prontos para tentar de novo, pensou. Vamos mostrar não apenas o sabor, mas a emoção e a nossa história. Cada ingrediente conta. Virando-se para o jurado, ele disse quase que em um sussurro. Podemos fazer uma nova apresentação. Podemos adicionar um elemento surpresa. O jurado levantou uma sobrancelha, mas havia um brilho de curiosidade em seus olhos. Lúcia sorriu ao perceber a determinação no olhar do filho. Pode ser um chocolate amargo ou uma seca de laranja com pimenta, ela sugeriu rapidamente. Vamos colocar um pouco mais de nós nesse prato. O coração de Gabriel se acelerou novamente. Não era apenas sobre vencer, era sobre honrar a ancestralidade, as lembranças e a cozinha que sempre esteve cheia de risos e aromas. Com pressa, eles começaram a trabalhar novamente, certas de que poderiam superar as expectativas, colocando algo que representasse o espírito comunitário da família. Cada movimento era guiado pela paixão, transformando a pressão em energia criativa. Enquanto dançavam na cozinha, a energia da plateia voltou a encher o ar, mas desta vez Gabriel não se importava com os olhares. Ele estava concentrado no prato que estava reconstruindo, no amor que colocaria nele. Mas a tensão ainda pairava. O que o jurado iria dizer após a nova apresentação? Será que ele iria aceitar o que estavam oferecendo ou ainda haveria algo a ser criticado? O momento da verdade se aproximava novamente, e Gabriel sentiu que, mais do que nunca, ele precisava não só surpreender, mas tocar a alma daquele que avaliava. A cozinha estava agitada, mas o coração de Gabriel pulsava com confiança. Estava prestes a mostrar ao mundo não apenas um prato, mas a verdadeira história que ele e sua mãe tinham trabalhado tanto para construir. E que a vitória não seria somente no prêmio, mas na conexão que renascia a cada volta naquelas panelas. E agora? Perguntou Lúcia, com um brilho nos olhos. Você está pronto para isso? Gabriel assentiu, sentindo a adrenalina fluir. Sempre pronto, mãe. Agora vamos ao que importa. Mas no fundo, uma nova pergunta ameaçava sua mente. Seriam eles realmente capazes de transmitir toda a profundidade de sua história no prato que estavam prestes a servir? A resposta ainda estava por vir. A fumaça borbulhante das panelas envolvia o ar, e o aroma do prato em transformação trazia lembranças de dias passados. Gabriel e Lúcia estavam em sintonia, corações batendo no mesmo ritmo frenético enquanto trabalhavam juntos na estação de cozinha. Era mais do que simples ingredientes, eram memórias, risadas e lágrimas que estavam sendo incorporadas a cada movimento. O tempo voava e ele mal percebia a quantidade de espectadores atentos, seus olhares fixos na cena. Naquele momento, a plateia era um mero eco distante, as vozes de encorajamento se tornavam ruídos de fundo enquanto ele e sua mãe se concentravam na sinfonia de sabores. Vamos adicionar um toque de nostalgia, disse Lúcia, segurando um frasco de tempero que lembrou a praia onde cresceram, a brisa salgada levando o cheiro dos pratos preparados por sua avó. Isso vai fazer o jurado sentir, vai ser como um abraço no coração dele. A ideia queimava na mente de Gabriel, a conexão com os sabores da infância era essencial. E se a gente fizer uma apresentação que conte a nossa história, algo que eles não vão esquecer facilmente, sugeriu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Lúcia olhou para ele, um sorriso se formando em seus lábios. Você está falando de mais do que comida, certo? Estamos falando de herança.
Ele assentiu com fervor. Era isso que ele queria mostrar ao jurado e à multidão, que aquele prato carregava não só gosto, mas alma, sentimentos. Os dois trabalharam fervorosamente, misturando os ingredientes e criando camadas de sabores que refletiam a jornada da família. A pressão se transformou em prazer, e quando o tempo se esgotou, eles se afastaram um pouco para admirar sua obra. O prato era vibrante, decorado com toques de ervas frescas e uma leve pimenta que lembrava o calor da vida que sempre tiveram. Estamos prontos, disse Gabriel, engolindo em seco. A ansiedade palpável se misturava à confiança que havia construído. Agora vamos mostrar a verdadeira essência do que somos. Com os olhos fixos no jurado, Gabriel colocou o prato à sua frente. Ele fez uma pausa, segurando o fôlego enquanto o jurado observava detidamente. Cada segundo parecia uma eternidade. O jurado começou a levar o garfo à boca, e naquele movimento, Gabriel sentiu que todo o seu ser estava preso naquele instante. Ele podia ver a expectativa nos olhos da mãe, e um fluxo de memórias invadiu sua mente. A avó na cozinha, as histórias contadas ao redor da mesa, o cheiro do bolo de festa. O primeiro pedaço sumiu na boca do jurado, e Gabriel segurou a respiração, aguardando a reação. O silêncio na sala era quase opressivo. Mas o semblante do jurado começou a mudar. O brilho nos olhos dele sugeria surpresa e curiosidade. Isso é diferente, disse o jurado lentamente, engolindo a garfada. Vocês conseguiram capturar algo que vai além do sabor. É como se eu pudesse sentir a história de vocês nisso. Gabriel estourou em um sorriso. O coração batia forte, uma onda de euforia o preenchendo. Havia feito o que queria, trazer à tona a beleza em suas raízes. Ao mesmo tempo, no fundo de sua mente, uma nova inquietação surgia. E se, mesmo assim, não fosse o suficiente? Esse reconhecimento poderia ser passageiro. Aquela era a competição mais importante de suas vidas, e no fim, tudo dependia de uma única opinião. Enquanto os aplausos começavam a ecoar, Lúcia olhou nos olhos do filho. E se houver mais um segredo para revelar? Disse ela, seu tom cheio de mistério. Gabriel franziu a testa, a curiosidade instantaneamente despertada. O que você quer dizer? Se o jurado ainda não viu toda a profundidade do que oferecemos, talvez tenhamos algo a mais para convencê-lo. A ideia de uma nova revelação dançava em sua mente, e a expectativa pulsava. O que mais poderiam trazer à luz? E o tempo, esse recurso tão precioso, estava passando mais rápido do que nunca. Gabriel sentiu um frio na barriga. O olhar intenso da mãe o fazia reconsiderar tudo o que pensavam que era suficiente. O que você está pensando, mãe? Questionou já sem fôlego. Lúcia sorria, mas havia algo nos olhos dela que falava de um passado oculto, de segredos que ele ainda não conhecia. Se a comida é uma extensão da nossa história, precisamos adicionar uma camada que traga à tona o que realmente somos, algo que o jurado não espera. Como fazemos isso? Ele se indagou, a adrenalina começando a pulsar em suas veias. Vamos usar a receita que você sempre amou, a da sua avó, aquela sobremesa especial que ela nunca deixou ninguém fazer. Lembra do cheiro do doce de leite com coco? A lembrança despertou um turbilhão de sensações. Gabriel se lembrava perfeitamente. A avó na cozinha, seus olhos brilhando de orgulho enquanto ela ensinava. Aquela receita era um presente, um pedaço da sua história que ele guardava com carinho. Você acha que devemos acrescentar isso ao prato? Ele perguntou, a ideia fervilhando na mente. Sim, pode ser o toque final, a sobremesa que irá completar o que começamos com o prato principal. E mais, vamos contar a história dela enquanto ele experimenta. Vamos fazer com que esse jurado sinta a conexão. Temos que mostrar que as memórias são mais do que lembranças, elas são a nossa essência. Gabriel assentiu, sentindo a determinação crescer dentro dele. Com o foco renovado, dirigiu-se rapidamente para a bancada ao lado, onde os ingredientes ainda estavam posicionados. Pegou as panelas e, em um só movimento, começou a criar o famoso doce de sua avó. Enquanto a mistura cozinhava, o cheiro doce e cremoso começava a invadir a cozinha. Ele mal conseguia conter a emoção. Aquela era a essência da sua família. Ele e sua mãe dividiam olhares de cumplicidade, enquanto o jurado e a multidão os observavam, a tensão crescendo a cada segundo. A apresentação que planejavam não seria apenas sobre comida, mas sobre amor, memórias e superação. Lúcia começou a citar passagens da história de sua mãe. Ela cresceu em uma pequena vila, lutando para viver e sustentar seus filhos.
Tudo que ela fez estava permeado de amor, e o doce de leite era um dos seus maiores feitos. Devemos mostrar isso, Gabriel. Cada colherada é uma memória compartilhada, uma história de luta e esperança. Gabriel olhava para a mistura fervente na panela. Coração acelerado, ele se lembrava das palavras da avó. Onde há amor, há sabor. Seria isso que eles precisavam? A autenticidade de uma história bem contada? Quando a sobremesa estava pronta, eles a montaram com carinho. A mesa de apresentação agora contava a narrativa de uma avó que fez de tudo para manter sua família unida, mesmo quando a vida tentou separá-los. As vozes da multidão diminuíram à medida que os olhos do jurado se iluminavam com a combinação dos dois pratos. O tempo parecia ter parado mais uma vez, enquanto Lúcia tomava a frente para explicar o que cada elemento significava. Este prato é um abraço em forma de comida. É uma homenagem à força que sempre encontramos na nossa família. Cada garfada é um tributo à história que nos moldou. Ela dizia com emoção, as palavras saindo de sua boca como poesia. Gabriel observava maravilhado, estava mais do que preparado para isso. E, no fundo, uma nova insegurança o assaltava. Será que essa revelação seria suficiente para convencê-lo? E se a conexão emocional não fosse o que o jurado buscava? Enquanto o garfo do jurado se aproximava da sobremesa, o coração de Gabriel disparava. Seria o momento da verdade. Alguma esperança dançava em seu peito, mas a inquietação também o consumia. Até que, com um profundo suspiro, Lúcia disse: "E se isso não bastar? Será que temos algo ainda mais inesperado guardado para nós?" O que poderia ser? A curiosidade fervilhava na mente de Gabriel, e ele sabia que não era hora de vacilar. Gabriel sentiu um frio na barriga novamente. A frase de Lúcia ecoava em sua mente, como uma sinfonia de possibilidades. O que mais eles poderiam contar? O que mais haveria de tão profundo na história de sua avó? Ele olhou para o prato cuidadosamente montado, ainda decorado com toques finos. Da infância, e seu coração começou a pulsar mais rápido. "Você tem algo em mente, mãe?" perguntou, a voz trêmula de expectativa. Lúcia fez uma pausa, como se estivesse cavando em sua própria memória, buscando as palavras certas. Quando sua avó era jovem, ela enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida. Foi um tempo em que muitos abandonaram a esperança. Ela sofreu uma perda imensa, seu primeiro amor, um jovem que partiu para longe prometendo voltar e nunca cumpriu. Ao falar, os olhos de Lúcia brilhavam e Gabriel viu lágrimas se formar. Ele não sabia que a história da avó continha tanto sofrimento. Podia sentir a dor daquela mulher que, por trás das panelas, sempre aparecia fortalecida e cheia de alegria. "Mas como isso se liga ao prato, mãe?" ele questionou, tentando unir as peças do quebra-cabeça emocional. Essa receita não é apenas comida, é a forma como ela conseguiu resgatar o amor que tinha por ele, transformando dor em sabor. Cada ingrediente carrega uma memória, uma lágrima e, por fim, um sorriso. Ela fazia esse doce quando se sentia sozinha, quando a saudade a apertava. Essa sobremesa é uma forma dela manter a conexão viva, mesmo que ele estivesse distante. Gabriel sentiu um nó se formar na garganta. A ideia de sua avó passando por tudo aquilo enquanto eu saboreava seu doce de leite, sem saber das lágrimas atrás das receitas, era um choque. Ele olhou nos olhos de sua mãe e viu que elas compartilhavam uma ligação mais profunda do que apenas a culinária. "Precisamos contar essa história, mãe, não só para o jurado, mas para todos que estiverem assistindo. Precisamos trazer a verdadeira essência da nossa história para a mesa", disse, a determinação crescendo novamente em seu peito. "Sim, e vamos fazer isso com a certeza de que a comida tem o poder de curar e unir", afirmou Lúcia, agora com um sorriso forte e encorajador. E assim, em meio ao movimento frenético da cozinha, eles decidiram que a apresentação do prato não seria apenas um relato da receita, seria uma história de amor, perda e renascimento. Enquanto Gabriel terminava os toques finais, Lúcia começou a praticar como contaria a história. "Hoje, não estamos apenas servindo um prato, estamos trazendo uma vida inteira com a gente, o amor da avó, suas lutas e sua força. Amanhã, quando o jurado assistir, esperamos que ele possa sentir a alma que injetamos em cada pedacinho", disse Lúcia, a emoção transbordando de cada palavra. Com o prato já pronto, eles começaram a preparar a apresentação. Gabriel pegou um pedacinho da sobremesa e, com carinho, começou a adicionar o doce de leite em cima, lembrando da avó.
A cozinha estava repleta de aromas que misturavam sentimentos de nostalgia e amor. Às vezes, não precisamos apenas de um prato perfeito, precisamos de uma história que a acompanhe. E isso, meu filho, é exatamente o que estamos criando aqui, Lúcia disse, segurando a mão de Gabriel. O que Gabriel ainda não sabia era que esse momento os preparava para uma revelação ainda mais impactante. Enquanto a multidão crescia e os olhares se fixavam na apresentação, ele se lembrou da avó, aquela mulher tão forte e resiliente. No fundo, ele estava prestes a descobrir mais sobre a conexão que tinha com suas raízes do que jamais imaginara. Mas e se, ao compartilhar a história da avó, Gabriel desbloqueasse segredos que deveriam ter permanecido ocultos? A adrenalina tomou conta dele ao perceber que cada palavra contada poderia desenterrar verdades que alterariam não apenas a apresentação, mas também sua própria visão sobre a família. Com um último olhar para a mesa, Gabriel sentiu que algo estava prestes a acontecer. O público estava inquieto, a expectativa era palpável. E antes de dar o próximo passo, ele se questionava, com o coração palpitante. O que mais minha avó me deixou? O que mais posso descobrir sobre essa história que me faz quem eu sou? Enquanto a plateia aguardava, Gabriel e Lúcia se mantinham em um momento de profunda reflexão, lado a lado. O doce de leite já estava pronto, brilhante e convidativo, e o cheiro envolvente preenchia a cozinha com memórias. A conexão que haviam criado entre eles se solidificava a cada instante. Não era só sobre cozinhar, era sobre compartilhar a alma em uma receita. Vamos fazer diferente, sugeriu Lúcia, o olhar determinado. Quero contar a história da avó em cada palavra. Precisamos fazer o jurado sentir a nossa dor e a nossa vitória. A tradição nunca deve ser esquecida. Gabriel assentiu, sentindo a energia vibrante dessa nova abordagem. A história que pareciam ter guardado por tanto tempo agora se desnudava, revelando uma riqueza de emoções. Ele percebeu que cada ingrediente escolhido não trazia apenas sabor, mas uma narrativa que os unia. Chegou o momento da apresentação. Eles se posicionaram diante do jurado e da plateia, e a tensão pulsava no ar como batidas de tambor. Gabriel pegou a espada de sua avó, um símbolo do amor e da luta da sua família. Era hora de quebrar barreiras, contar a verdade e abrir o coração. Este prato é uma homenagem à minha avó, uma mulher que enfrentou desafios incríveis e que encontrou na comida uma forma de expressar seu amor. Começou Lúcia, sua voz firme e clara. Esse doce de leite que hoje apresentamos não é apenas um sabor, é um pedaço da nossa história, de cada lágrima que caiu e a alegria que nos uniu. Gabriel sentiu um calor no peito enquanto a mãe falava, e ele decidiu compartilhar um pouco mais. Quando éramos pequenos, minha avó fazia essa sobremesa para nos confortar, especialmente quando as coisas ficavam difíceis. Cada garfada nos lembrava da força que temos em família, mesmo quando estamos separados. Enquanto as palavras fluíam, Gabriel olhou para o jurado. Seus olhos estavam fixos, atentos. Sentiu que a plateia não era mais uma multidão estranha, mas um grupo que compartilhava a mesma fúria amorosa da qual ele falava. A atmosfera estava carregada de emoção, e ele percebeu que a conexão estava se formando. Ao servirem o prato, a mistura de cenoura assada e espuma de chocolate emoldurava a sobremesa, agora não só com uma história de amor, mas também com uma verdade dolorosa sobre perda e renascimento. O doce de leite finalizava uma obra que era mais do que apenas culinária, era uma celebração. O jurado pegou a primeira garfada. Gabriel prendeu a respiração mais uma vez. Enquanto o jurado degustava, a plateia se calou. A expressão no rosto do avaliador se transformou. Ele não somente saboreava o prato, ele sentia sua essência. Isso é extraordinário, disse o jurado finalmente, entre os aplausos ensurdecedores. Vocês conseguiram capturar mais do que sabores, capturaram a alma de um legado familiar. A culinária é, de fato, uma forma de amor, e vocês trouxeram isso à vida com esses pratos. Um sorriso largo se espalhou pelos lábios de Lúcia e Gabriel. As lágrimas que brotaram de seus olhos eram lágrimas de alegria, a felicidade de ter resgatado não só uma receita, mas o laço que parecia eternamente rompido. Havia ali um reconhecimento e um perdão que transcendeu o espaço físico. Naquele momento mágico, Dona Lúcia e Gabriel perceberam que a competição havia se tornado muito mais do que um simples concurso culinário.
Era um reencontro, uma transformação que os uniu mais do que nunca. Eles estavam prontos para reescrever a própria história, nem sempre perfeita, mas cheia de lições e amor. A plateia aplaudia fervorosamente e o sentimento que transbordava era palpável. O que antes era solo de solidão agora florescia à sombra de um amor curador. Gabriel segurou a mão de sua mãe. Nós conseguimos, mãe. Essa foi a vitória mais importante, ele disse, o coração transbordando de gratidão. Sim, meu filho, e lembre-se, essa jornada não termina aqui. Agora vamos juntos continuar a nossa história, um prato de cada vez, Lúcia respondeu, o sorriso refletindo a alegria de finalmente estar unida à sua família, de novo. E, enquanto o sol começava a se pôr atrás da cidade de Varjeita, Dona Lúcia e Gabriel saíram do palco de mãos dadas, a certeza de que o amor sempre teria um lugar especial na mesa. Agora, se você sentiu essa emoção, se essa história tocou seu coração, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar essa jornada de amor e transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A sua ação é essencial para que possamos contar mais histórias inspiradoras.